Tom Pidcock, o homem biônico. A foto da bicicleta quebrada aconteceu 6 dias atrás, quando ele estava treinando, quebrou a clavícula em 5 pedaços. A gente não tem detalhes de qual foi exatamente o tipo de fratura, enfim, não tem os detalhes da fratura, mas ele quebrou a clavícula. O mais impressionante é que 6 dias após essa outra foto é ele treinando. Só para ter um pouco mais de informação, e a ideia desse vídeo é falar o que nós, seres humanos normais, quais são os cuidados que a gente tem que ter após uma fratura. Na verdade, não é quais são os cuidados, como a gente deve encarar, o que acontece ali com o ossinho quando quebra. Porque geralmente quando a gente quebra algum osso, a gente fala, ih, já foi a temporada embora, você não sei quantos meses parado, daí você começa a comer um monte de porcaria, tudo aquilo que não deveria acontecer para acelerar o processo de recuperação. De qualquer forma, apenas como curiosidade, para quem não está muito familiarizado com o Pidcock. O Pidcock ele foi recentemente, esse é o Instagram dele para vocês visitarem, ele foi recentemente contratado pela Ineos. Eu tô voltando aqui, tá vendo esse post, ele pedalou, esse foi no Mundial de cyclocross, que ele conseguiu a 4ª colocação, e daí ele escreveu aqui nesse post que ele não gosta de pedalar na areia, e enfim, o resultado dele dizendo que ele não gosta de pedalar na areia, e daí é engraçado que alguns posts antes ele colocou isso daqui, ele treinando em algum lugar na areia. Então definitivamente não é algo que ele aprecia muito, talvez ele tenha ido para algum lugar para ficar pedalando na areia e talvez se sentir um pouco mais confortável. Gostoso essa descida, hein? Bem bacana. Esse é o Pidcock. Como vocês podem perceber, ele está ali de Specialized ainda. Ele não tinha... Ele já estava contratado pela Ineos. Daí o post após o Mundial de Cyclocross foi com o uniforme da Ineos, dizendo, né, estou na Ineos. Essa transição, isso apenas como curiosidade, essa transição fez com que ele colocasse esse post. Foi o Campeonato Mundial de Cyclocross, a apresentação do uniforme da Ineos, e daí ele fez uma coisa que parecia ser um objetivo pessoal. Obviamente ele treina a corrida, principalmente por conta do cyclocross, só que ele tem uma corrida, para todo mundo que corre, sabe que esse tempo, fazer 5 km abaixo de 15 minutos, é um tempo de nível classe corredor mundial. E ele saiu para tentar quebrar a barreira dos 15 minutos, e ele postou que ele fez em 13 minutos e 25, o que é absurdamente rápido. Isso coloca ele num cenário de corredor mundial. Tanto é que na comunidade da corrida todo mundo ficou ouriçado, vários caras da corrida com canais no YouTube dizendo que não era possível, pela foto ele estava correndo num lugar urbano, o lugar urbano tem interferência dos prédios, então provavelmente o sinal do GPS deu um tempo distorcido. Eu falei, eu não acredito que os caras estão fazendo isso. Eles estavam criticando o tempo dele como se ele tivesse feito com a ideia de homologar um recorde mundial. Enfim. Os caras ficaram chiliquentos, o pessoal da corrida, porque o pessoal da corrida sabe o que esse tempo representa. E daí ele começou o calendário dele, principalmente nas provas clássicas, com a Ineos, um começo fantástico, venceu do Van Aert, no Van Aert na prova clássica, ficou em segundo nesse sprint cadê o post do sprint com o Mathieu Van Der Poel no mountain bike. Então, o Pidcock, além do calendário de ciclismo mais voltado para o ciclismo, ele é o cara que representa a Ineos no mundo do mountain bike. E ele começou extremamente bem. Então esse é um pouco do Pidcock. Aqui foi um post que ele colocou no Plástico Bolha, né? Super irreverente, dizendo que agora finalmente ele está seguro. E esse é o post. Olha que incrível. O post 6 dias após a fratura da clavícula, pedalando. Mais impressionante que isso, a clavícula é aqui, certo? Fazendo flexão. Incrível. Olha lá. Vai lá, Pidcock. Flexão. Flexão que... Incrível, né? Nada nessa vida é por acaso. Olha a latinha
de Red Bull ali do lado do tênis. Os caras recebem uma grana, tem que mostrar, e tá certo, não é crítica não. E aqui no mountain bike, talvez no mountain bike demore um pouco mais para ele voltar, assim como a Kate Courtney parece, né? Naquele tombo que ela tomou na última etapa que ela fez da Copa do Mundo de mountain bike, quebrou um ossinho, ok? Esse é o Pidcock. O que acontece nesse processo de fratura? Essa é a imagem do Pidcock e da bicicleta. Existem vários tipos de fratura, a gente não sabe qual é o tipo de fratura, então caso aconteça alguma coisa que você tenha alguma fratura em algum osso, primeiro é super importante tentar entender qual é o tipo de fratura, porque isso vai influenciar o tempo de recuperação, a necessidade de imobilização e etc. Então é super importante que você tenha essas informações para você falar com o fisioterapeuta, para que o fisioterapeuta determine qual que é o melhor procedimento. Além de conversar com o nutricionista, com o seu preparador físico, com quem você acha que seja um profissional que possa te orientar. A gente não tem as informações, mas ele dizendo que quebrou em 5 pedaços é uma fratura relativamente complicada. Coloca lá a plaquinha e etc. Apenas como brincadeira, só para ir se familiarizando, quando acontece uma fratura, imediatamente o seu corpo começa o processo de recuperação. E daí tem várias células ali que elas começam a agir de forma sincronizada, organizada em diferentes momentos. Apenas para vocês escutarem, não precisa... esquece. Estou oversimplificando, mas se um dia acontecer alguma coisa e você for conversar com o médico, ou o médico, o fisioterapeuta, ele for te explicar o que aconteceu, qual que é o processo, talvez os nomes eles não soem tão estranhos. Tem os osteoblastos, os osteoclastos, os condroblastos e os fibroblastos. Eles têm funções distintas, e daí depois eu vou brincar um pouquinho, principalmente com o osteoblastos, que é o cara responsável pela sintetização da matriz dos componentes orgânicos do músculo, o osteoblastos. O osteoclastos é o cara que vem depois dar uma limpada, porque o osteoblastos ele vai jogando material e fica aquele acúmulo, aquela bola no músculo. Daí o osteoclastos vem depois e fala assim, não, muito material, deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu deixar esse osso mais bonitinho. Eu tô brincando assim justamente para gravar e tentar entender o que acontece. Quebrou o osso, daí vai um monte de sangue, daí cria aquela coagulação de sangue. E aquela coagulação de sangue tem várias células, vários componentes que são importantes para a recuperação. Daí tem ali os osteoclastos, os osteoblastos prontos para agir. Os fagócitos, mais precisamente os macrófagos, eles são os carinhas que vão lá dar uma limpada naquele material, eles vão tirar as células mortas. Então, os macrófagos, eles são responsáveis por dar uma limpada. Tem muito material, muita coisa que precisa se tirar daquela área para não infeccionar, e os macrófagos, eles são os responsáveis por isso. Daí começa todos os osteoblastos, eles começam a levar material e criar uma consolidação. Primeiro com o material que é mais rico em colágeno, o osso, você pode dividir que ele é 1/3 colágeno, 1/3 água e 1/3 minerais. No começo dessa calcificação, na verdade, você tem mais colágeno do que uma célula, do que um componente, como que eu vou dizer, uma matéria mais associada aos minerais, mais rígida. Estou oversimplificando. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é mais soft, ele é mais macio, daí ele vai enrijecendo. Tá vendo que fica esse calo no osso? Esse calo é porque o osteoblastos, ele pega e vai jogando um monte de material. Depois fica aquele monte de material que nem essa bola, certo? Daí o osteoclastos é o cara que chega depois e vai dando uma limpada, vai deixando bonitinho. Quais são os cuidados? O que pode influenciar negativamente esse processo de recuperação? Como vocês podem ver aqui, pouca irrigação no lugar, alguma questão de saúde, alguma infecção, a idade, quanto mais jovem, mais recuperado, mais fácil a recuperação, e o tipo de fratura, obviamente. Para nós, o que interessa é você precisa de comidas ricas em nutrientes.
principalmente os legumes e legumes e frutas, carne, você precisa de um tipo de alimentação o menos processada possível e tomem cuidado com as dietas ricas em carboidrato, certo? Isso é o cenário geral da recuperação. Apenas como brincadeira, mas do momento que acontece a fratura, em geral, quando você está focado, treinando e etc., o que pode acontecer, e por isso que eu fiz esse vídeo, o que pode acontecer é o seguinte: já que eu quebrei, que se exploda. Já que eu vou ficar um mês sem fazer nada, daí eu vou aproveitar para comer o que eu quero, vou aproveitar para ficar assistindo série ou jogando videogame a madrugada inteira e não dormir bem, e é tudo que o seu corpo não precisa. Talvez você tenha que ter até mais cuidado durante esse processo de recuperação com o sono, com a alimentação, com a hidratação do que quando você está treinando, certo? O seu corpo ele precisa de descanso, isso não quer dizer ficar parado no sofá, né? Você pode fazer algumas atividades, você tem que conversar com o seu fisioterapeuta, conversar com o médico, você pode fazer algumas atividades, você tem que fazer algumas atividades, então faça atividade, mas descanse, ótima alimentação, momento de recuperação não é o momento de enfiar o pé na jaca. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado só para falar um pouquinho desse monstro, parece um ciborgue, parece um mutante, que é o Pidcock, ou seja, muito em breve a gente vai ver ele quebrando tudo no cyclocross, no ciclismo de estrada e no mountain bike e na corrida. Ele tá em vantagem com o Mathieu Van Der Poel, hein? Abraço, galera, tchau.